Ministério Público do Estado do Piauí abriu um inquérito para investigar as causas dos problemas no atendimento do Instituto Médico Legal de Parnaíba. Quem precisa dos serviços do órgão tem sofrido com a falta de atendimento. Tiago Mendes conta os detalhes dessa história para a gente. Tiago, tem aí relatos dramáticos, né, de pessoas que precisam do serviço do IML em um momento tão sensível, que a pessoa está vulnerável, e infelizmente não consegue um atendimento adequado. Mais uma vez, bom dia, Tiago. É isso sim, Felipe. Mais uma vez, bom dia para você, para quem está chegando agora no Bom Dia Piauí. E olha, só para reforçar esse exemplo que você citou, eu vou citar como exemplo o caso mais recente. As vítimas daquele acidente na PI 116 em Luiz Correia, antes de ontem, a gente viu o acidente já no fim da tarde, as vítimas que ficaram ali aguardando atendimento também foram socorridas, transferidas para o Hospital de Arco Verde. Uma delas morreu ali no local e um dos parentes, né, o seu Jorge, chegou a relatar aqui para a gente, da imprensa, uma situação bem vexatória. Além de aguardar por quase 12 horas, não é, a liberação dos corpos, quando chegou lá no IML, porque a mulher dele e o genro já estavam mortos, mas ele precisava dar continuidade aos protocolos para velar esses parentes. Vamos ouvir o que ele disse. Eu quero fazer um apelo ao governador do estado, ao secretário de segurança, que providencie médico aqui para o ML, que eu estou com 2 corpos da minha família desde ontem, 5 horas da tarde. Não tem atendimento à noite. E de dia eu estou aqui desde as 8 horas da manhã. Até essa data, eu ainda vou viajar para Teresina levando os corpos. Por favor, o governador resolva essa situação. Bom, tá aí. Relato como esse que a gente vê aqui, evidenciando o caso mais recente. Mas, além desses, foram vários. E aí, por causa de uma situação como essa, a gente tem agora a abertura de um inquérito feito pelo Ministério Público para apurar as irregularidades que acontecem no posto avançado aqui do IML de Parnaíba. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o promotor Rômulo Cordão, ele que é responsável aqui pelo controle externo de atividade policial, representa a 8ª Promotoria. Doutor, uma atividade como essa, que é essencial para diminuir a dor desses parentes, dessas famílias, não foi o único caso. Tem muito mais casos que vocês apuram, inclusive, nesse inquérito. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Felipe. Exatamente. Infelizmente, não é um caso pontual, né? Vem acontecendo isso de forma reiterada. E ontem, ao termos essa informação, nos dirigimos imediatamente ao Instituto de Polícia Científica, ocasião em que foi percebido que não só as vítimas desse acidente de trânsito, mas como outras pessoas vítimas também de morte violenta, ainda não tinham sido liberadas no IML, né? Como nós sabemos, é um serviço essencial que não pode sofrer interrupção, né? Para tanto, é um instituto, uma instituição que trabalha sob regimes de plantão, então nada justifica que o cidadão vá até aquela repartição no sentido de trazer um ente que foi submetido a uma perícia, né, a necrópsia, e não conseguir num tempo razoável, né? Nesse caso aí do acidente, foram quase 24 horas. Os corpos chegaram ao Instituto às 17 horas e foram liberados às 12h50 de ontem. Eu conversei com alguns parentes. O senhor tem a confirmação de que, além desses 2, tinham mais 2 ou 3 corpos aguardando liberação? Sim, tinha um vítima provavelmente de suicídio e outro de homicídio. Então, uma situação como essa já agrava ainda mais essa dor desses familiares. A gente sabe que não foi o primeiro caso, como eu falei, mas também nós já demos aqui informações no Bom Dia sobre a situação do deslocamento de corpos, ou seja, faltava transporte, duas das viaturas que eles tinham à disposição para atender mais de 20 localidades também não tinham. Isso também foi levado em conta, doutor? Sim, claro. Está sendo visto também a questão da estrutura dos trabalhadores que ali labutam, né? A gente verificou, por exemplo, que faltam motoristas, o número de motoristas é insuficiente, a auxiliar de necrópsia, a gente tem um procedimento aberto em relação a isso e vem tentando resolver, mas está sem auxiliar de necrópsia. Anteriormente havia um auxiliar de necrópsia para todos os tipos de perícia em cadáver em Parnaíba, e no momento está sem nenhum auxiliar de necrópsia,
né? Então, assim, são questões que precisam ser resolvidas urgentemente. Quanto aos médicos legistas, não. Isso aí foi constatado aqui, são lotados 6 legistas, então numa escala bem tranquila no sentido de ter legistas todos os dias. Então realmente causa espécie, perplexidade, o cidadão chegar lá e o corpo não ser liberado porque não tem legista no local. Tá certo, doutor. Muito obrigado aqui pela entrevista dentro do Bom Dia. E olha, a Polícia Técnico-Científica também se manifestou por meio de nota e disse que após as dificuldades iniciais devido à doença do plantonista, em caso, citando o que aconteceu nesse caso do acidente da PI 116, os exames foram feitos e houve a liberação para as famílias velarem esses entes queridos. A direção da Delegacia da Polícia Técnico-Científica está trabalhando, diz que está trabalhando para tentar sanar as dificuldades existentes na macro-região aqui de Parnaíba e também servir à sociedade. Os motivos da demora da liberação serão devidamente apurados para os devidos esclarecimentos. É isso, Felipe. A gente segue acompanhando aqui os desdobramentos desse inquérito que só está começando. Eu volto com você. A gente vai acompanhar cada passo desse inquérito. Obrigado pela participação, Tiago.